Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 133, nosotros vamos a hablar sobre cómo describir a personas, pero hoy nosotros vamos a hablar sobre las cualidades y los defectos. Então, na aula de hoje, aula 133, nós vamos continuar com a nossa aula sobre como descrever as pessoas, mas na aula de hoje nós vamos falar sobre as qualidades e os defeitos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Na aula de hoje a gente vai ver só a parte das qualidades. Na próxima aula a gente vê os defeitos. Não vai ficar muita coisa. Então vou ter aqui um pequeno texto definindo o que é uma qualidade, o que é um defeito. Então, se vocês quiserem copiar, pausa e copia. Las cualidades son los caracteres naturales o adquiridos que distinguen a las personas y que constituyen su maneira de ser. As qualidades são as características naturais ou adquiridas que distinguem as pessoas e que constituem a sua maneira de ser. Então, isso é uma qualidade. Un defecto es la carencia de una cualidad propia de una persona. También se puede entender como una imperfección natural ou moral. Então, um defeito é a carência de uma qualidade própria de uma pessoa. Também se pode entender como uma imperfeição natural ou moral. Então, para falar um pouco sobre as qualidades, eu vou colocar um texto, um pequeno texto, inclusive não coube no quadro, depois vou apagar e colocar o final. E esse texto está recheado de adjetivos que indicam uma qualidade de uma pessoa. Então vamos começar. Ó. Que piensas de Luís? Então, o que você pensa do Luís? Está perguntando para uma pessoa a opinião dessa pessoa sobre o Luís. A pessoa fala, ó, és inteligente. Ó, primeiro adjetivo. Inteligente. Vem de inteligência. Né? Inteligência. Então, substantivo, inteligência. Adjetivo, inteligente. Ele é o adjetivo que é comum para os dois gêneros, tá? Quer dizer o quê? E não existe masculino e feminino. Para os dois gêneros vai usar inteligente. Es também muy humano e compreensivo com os demás. Então, aqui mais dois adjetivos para gente. Ó. É também muito humano e compreensivo com os demais. Então, humano vem de humanidade, uma pessoa que se preocupa com as outras, né? Uma pessoa humana. Temos a palavra altruísta, que em português é igual, né? Altruísta. Em espanhol vai falar a forma do espanhol falar altruísta. Altruísta é essa pessoa que se coloca no lugar da outra. Compreensivo vem de compreensão, compreensão na pessoa e compreende a outra. Continuando, se comunica com os demás, se comunica com os demais, esse Luís, si es abierto e sociable. Então, sim, ó, é aberto, sociable, mais dois adjetivos. Aqui vem de sociabilidade. Sociabilidade, essa característica de uma pessoa de conseguir ser sociável, se comunicar com as outras. Então, sociável é isso, sociável. Aceita as opiniões de outros. Então, ele aceita as opiniões de outras pessoas. Si es muy tolerante. Outro adjetivo, tolerante. É de tolerância. Uma pessoa que tolera muita coisa. Se muestra paciente com todos. Então, paciente, gente, paciência, ter paciência, né? Ser paciente com todos. Es muy honesto, recto e honrado em seu comportamento. Honesto vem de honestidade, né? Honestidade, então ele é muito honesto. Recto
é reto, né? Reto. Então, nesse sentido aqui, a pessoa que é reto é a pessoa que não desvia a sua moral, não desvia o seu comportamento. Então, a pessoa ele é reto, né? E honrado em seu comportamento. Então, a pessoa não desvia o caráter. Piensas que é franco e sincero? Então, franco, sincero, né? Em português é igual, em sinceridade, essa capacidade de falar a verdade. Então, pensa que é franco e sincero? Sim, sempre disse la verdade. Então, continuando o texto, ó, eu repeti a última frase, sim, sempre disse la verdade, porque a continuação é a mesma fala, então para não ficar estranho, resolvi repetir. Então, sim, sempre diz a verdade. Então, ele é franco, sincero, né? Ele sempre diz a verdade. Es muy generoso. Generoso. Vem de generosidade, né? Generosidade. Generoso. O adjetivo. Tem o feminino, generosa. Eu esqueci de falar os que tem feminino ou não. Então, humano tem feminino, humana. Compreensivo tem feminino, compreensiva. Sociável não tem feminino, é sempre sociável, dos dois gêneros. Tolerante também não tem feminino, é sempre tolerante. Paciente também não tem feminino, é sempre paciente. Honesto tem feminino, honesta. Honrado também tem feminino, honrada. Recto também vai ter feminino, recta. Franco tem feminino, franca. Sincero tem feminino, sincera. Generoso tem feminino, generosa. Então, vamos continuar. No le cuesta compartir sus cosas. Então, não custa a ele, lembra desse le? Um pronome de complemento de objeto indireto, porque o verbo custar, ele pede um complemento indireto, custar a alguém, preposição, aí. Então, a gente coloca o le, que é um pronome de complemento indireto, quer dizer, a ele, a ela. Então, não custa a ele, por isso tem esse le, no le cuesta, compartilhar suas coisas. En resumen, es una persona buena y decente. Então, em resumo, resumo, é uma pessoa buena, boa, e decente. Então, buena é bondade, né? E buena é o adjetivo, boa. Também tem a forma no masculino, bueno. Aqui está no feminino, porque está concordando com a palavra persona, é uma palavra feminina. Né? Apesar do Luiz ser uma pessoa do sexo masculino, esse adjetivo buena está concordando com a palavra persona, por isso está no feminino. E decente vem de decência, pessoa decente. E, pesar de todas suas qualidades, es muy modesto, não é nada pretensioso. Então, ó, e apesar de todas as suas qualidades, ó, tomar cuidado, em português a gente fala apesar, com esse A, em espanhol não tem o A, é pesar, pesar de, é o apesar de. Então, pesar de todas as suas qualidades, apesar de todas as suas qualidades, es muy modesto, é muito modesto, né? A palavra modéstia, né? Modéstia. Não é nada pretencioso, não é nada pretencioso. Pretencioso vem de pretensión, né? Pretensão. E o que é interessante de pretencioso não é uma qualidade, né? É um defeito. Uma pessoa pretenciosa, né? É um defeito de uma pessoa. Mas aqui a gente pode colocar o defeito junto com uma palavra de negação, como nada, no ou nunca. A gente dá um valor negativo para esse defeito. Então eu posso usar uma palavra indica um defeito para poder indicar uma qualidade colocando uma palavra de negação, para dar um sentido negativo da pessoa que não é pretensiosa, ou a pessoa não é nada pretensiosa. Então, na verdade, eu estou elogiando a pessoa usando uma palavra e indica um defeito.
justamente porque eu estou colocando uma palavra de negação, então eu estou dando um valor negativo para aquele defeito. Aí aquele defeito, tá? É a falta daquele defeito, então, que se torna uma qualidade daquela pessoa. Então eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Então até a próxima aula. Hasta pronto!